Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai ensinar vocês como criar um servidor de DayZ usando o Omega Manager. É muito fácil. Vou fazer outros vídeos também ensinando a como configurar os mods, como configurar as trades. Se você quiser já pegar um servidor prontinho, eu tenho alguns. Então a gente pode negociar isso no PV, é bem de boa. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é baixar o Omega Manager. Para isso você abre o Google e coloca lá Omega Manager Download. Botou, é esse aqui, ó. Eu não vou colocar link na descrição aí não, porque pode acontecer da época que você estiver vendo isso, o link ter mudado e tudo. É muito fácil. Coloca no Google, normalmente é o primeiro que abre aí, da própria CF Tools Cloud aqui. Você vai aparecer o Omega Manager e aqui no link, ó. Eu estou gravando isso no dia 7 de setembro de 2022, então não sei a época que você vai estar vendo isso, pode ser que mude de lugar. Escolha o lugar que vai ficar o seu servidor. Tenho o Drive D aqui, que é o meu drive de backup, eu vou criar uma pasta aqui. Você cria a pasta com o nome que você quiser, mas eu vou criar uma pasta servers, ou servidor. Pronto. Você pode ter quantos servidores você quiser e a sua máquina aguentar. Mas vamos supor que você tenha uma internet boa em casa, contratou o IP fixo, né, para você ter um servidor na comunidade. Esse é o jeito. Ah, mas eu não quero ter um servidor na comunidade, eu quero criar um servidor offline na minha casa para eu jogar sozinho. Eu adoro o DayZ, eu quero jogar sozinho, aprender a jogar. Esse também funciona. É o mesmo método. Então vamos lá. Criou a pastinha, abriu a pastinha e vai jogar o arquivo lá dentro. Salvar, ok? Lá dentro. Uma vez feito o download, você vai lá na pastinha que você baixou, clica duas vezes e executa. Lembrando, ele tem que ser feito download, pode ser feito download em qualquer lugar, mas depois tem que ser jogado para dentro da pasta que vai ficar seu servidor. Porque uma vez que você executar aqui, mandou executar o arquivo, ele vai começar a criar vários arquivos. Ele vai pedir para você aceitar, você aceita, ele vai começar a fazer download e criar as pastinhas aqui dentro. Tá vendo? Ele vai criar um monte de pasta que são as pastas que precisa para rodar seu servidor. Ele vai fazer download de todo o pacote de arquivos, do DayZ, de tudo que ele precisa para criar um servidor vanilla. Depois a gente vai mostrar como fazer os mods, mas o processo é esse, ok? Então eu vou deixar fazendo aqui, vou adiantar o vídeo até o momento da próxima interação. Ok. Quando você instalou, ele vai pedir para você instalar o DirectX. É só aceitar o contrato. Se você já tiver o DirectX instalado, ele vai dar uma mensagem que vai estar fazendo e vai passar isso aí. Mas independente de ter ou não, sempre aceite, ele vai confirmar se sua máquina tem os arquivos. Se ela tiver ok, se ela não tiver, ela instala. Então, ele está testando aí, dependendo da velocidade da sua máquina, da velocidade da sua internet, é o tempo que vai levar esse processo. Essa máquina, pelo jeito, não tinha. Eu não tinha nenhum servidor nesse computador nesse momento. Esse é o meu notebook. Então, ele está fazendo o download aí do DirectX. Vai instalar os arquivos. Mais uma vez, vai demorar o tempo que o seu computador, da velocidade, dependendo da velocidade do seu computador. Instalação concluída, concluir. Ele vai seguir o processo sozinho. Está criando os arquivos que ele precisa nessa pasta que a gente jogou o arquivo principal. Bom, ele vai pedir para instalar o C++. Instalar. Bom, ele vai dar falha na instalação porque minha máquina já tinha. E o Windows que eu estou usando nem precisa. Então, ok, fechar, ele vai seguir. É sempre assim. Bom, ele vai abrir esse arquivo, o manager.cfg, que é aqui que você vai colocar o seu usuário, a sua API Key, a sua senha, o seu usuário da Steam, a sua senha da Steam, a API Key, que eu vou te mostrar onde conseguir, ok? O seu usuário da Steam é muito fácil. Você abre a sua Steam, é o seu mesmo usuário da sua conta, ok?
Eu era dono do servidor Tokaia, então o nome da minha Steam que eu estou usando para esse momento aqui, é o Tokaia Servers. Quem conhece o servidor Tokaia sabe que eu vendi ele há pouco tempo, mas ele vive cheio e vivia cheio. Então é um servidor muito bom. E mais para frente eu vou ensinar vocês como fazer um servidor naquele estilo, ok? Mas então tá aí. Você vai pegar o seu usuário, colocar aqui. E a sua senha. Claro que vocês não vão ver minha senha, né? E o API Key. Onde que eu vou pegar o API Key? Você copia aqui ou vai no Google e escreve Steam API Key. E vai vir aqui, ó, documentação do Web API do Steam. Aí vai ter essa partezinha aqui, ó, obtém o Steam Web, clica aqui. Ele vai abrir a sua chave API Key. Claro que você não vai estar vendo, mas a sua é. Se você não tiver, vai aparecer para você criar a sua API Steam, a sua API Key do Steam. É só criar, ok? Uma vez criada, você copia, vai lá para aquele arquivo e cola, entre as aspas, arquivo, salvar. Uma vez colocado o seu usuário e a senha da Steam ali, o seu API Key, volta aqui nessa parte, na pasta do servidor e executa o Omega Manager de novo. Ele vai te pedir para dar o sim e vai continuar a instalação. Aí aqui ele vai te dizer a mensagem que o Omega Manager não roda corretamente, que não seja no Windows Server, mas manda pau, continua de boa. Ó, agora ele vai checar seu usuário e a sua senha e vai mandar uma mensagem no seu e-mail. Você vai abrir o seu e-mail e deve ter lá o seu código, né? Para você continuar aqui. Você vai copiar, vai vir aqui, colar e dar o Enter. Ele vai continuar a instalação. Vai dar OK e continuar a instalação. E agora ele vai fazer download do DayZ completinho, com tudo que você precisa. Mais uma vez, eu vou deixar ele fazendo aqui, vou adiantar até a próxima vez que a gente tiver que ter alguma interação com a instalação. Ok, uma vez que apareceu essa mensagem, né, tá running um localhost 8081. Bom, lembra disso aqui, esse aqui, ó, esse é o endereço. Você vai abrir o seu browser e vai digitar isso aqui, ó, localhost 2.8081, que é a mesma mensagem que ele deu aqui, ó. Isso quer dizer que o servidor já está instalado, né? Ele tá dizendo aqui, ó, o server foi feito o update completo e tem os 0 servers registrados, ou seja, não tenho nenhum rodando ainda. Uma vez que você digitar aqui em cima o localhost 2.8081, você vai se deparar com essa tela. Aqui vai estar dizendo qual é a versão do DayZ que está e quantos servidores você tem. Okay? Não temos nenhum servidor ainda. Vai te dizer qual é a configuração da sua máquina, quanto de memória você tem, quantos núcleos, quanto de disco liberado naquele HD que você está criando servidores. Essa máquina aqui é um i7 com 8 GB, é um notebook. Eu estou usando só para fazer o vídeo para vocês. Mas ele roda servidor também, de boa. Mas vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é clicar aqui, ó, Deploy New Instance. Aqui é o número da instância ou o nome da instância que você quiser dar, o número do servidor. Você pode botar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, ou você colocar o nome que você quiser. Eu vou deixar aqui 1, vai ser o servidor 1. A porta do jogo, não mexa aqui, não precisa mexer. Isso aqui, gente, vamos supor que você está criando um servidor na sua casa, para a sua casa. Essas informações aqui podem variar de acordo com a sua operadora. Se você está fazendo um servidor para a comunidade, eles vão te fornecer quais são as portas liberadas. Ou então você vai fornecer a eles quais as portas você querem liberadas no seu roteador. Aí você fala, eu quero da porta 2.000 até a 50.000.
Então você pede para eles liberarem a porta da 2.000 até a 50.000, porque aí tudo que você colocar nesse intervalo vai estar aberto no seu roteador. Lembre-se disso. Se você estiver fazendo um servidor para sua casa, não interessa aqui. Eu vou deixar nessa configuração original. Aqui é a senha de acesso ao seu servidor. Né? Você bota qualquer coisa aqui, a minha senha, o que você quiser, e aperta o deploy. Uma vez você feito isso, confirma, ele vai criar o servidor. Ele vai vir aqui dentro dessa pastinha, ele criou uma pastinha servers, e aqui vai ser o nome que você colocou ali nessa instância. Ó. Eu botei o número 1, ficou em número 1. Se eu tivesse botado aqui qualquer coisa, esse nome apareceria aqui. E ele está criando o servidor. Ó, ele está criando todo o servidor, ele vai mostrando aqui tudo que ele está fazendo. Ok? Uma vez que ele terminar, ele vai parar de rodar aqui, vai aparecer aqui, ó, pronto, acabou de criar o servidor. Agora vai aparecer lá, ó, nós estamos dentro do servidor. Se eu clicar aqui em dashboard, tá aqui, ó, o servidor, né? Tá aqui direitinho, o nome do servidor é esse e ele tá offline nesse momento. Como eu edito isso? Clica aqui em Overview. Estou tentando fazer o jeito mais fácil e simples para vocês. Vem aqui em Action, você vai ver o que pode ser feito. Ó. Ligar o servidor, criar um backup total, verificar os arquivos, testar os webhooks, que eu vou dizer para você daqui a pouco como funciona. Copiar o servidor, deletar o servidor. Segunda opção, configuração do servidor. Aqui é o nome do seu servidor. Como que a gente coloca? Coloca o que você quiser. Vamos colocar aqui, ó, Cilada Server Teste, ou vou botar aqui curso 1. Ok? Quantos players vão entrar no seu servidor? Quanto maior o número de players você colocar, mais pesado o servidor fica. Então preste atenção nisso. Vou deixar o padrão aqui, que é 60. Se eu estou fazendo um servidor para jogar só com meus amigos, que eu não quero que ninguém de fora entre, você pode colocar a senha que você quiser. Vou deixar sem senha nesse momento. Aqui é aquela senha de administrador que eu criei lá fora. Você pode alterar ela aqui o tanto que você quiser, beleza? O horário do servidor. Toda vez que o servidor restartar, ele vai restartar em qual horário? Você pode botar um horário fixo ou botar o horário do seu sistema. Por exemplo, se o servidor reiniciar agora, vai reiniciar às 18 horas e 7 minutos. Porque é o meu system time, o horário do sistema. Eu não gosto de deixar isso, eu gosto de deixar ele sempre com horário fixo. Então bota aqui, ó, 2020, vou botar a data de hoje. 2022, mês 9, dia 7, aí às 8 da manhã. Então, a 7 de setembro de 2022, porque a data é ao contrário. Aí aqui, ele está dizendo aqui, ó, ano, mês, dia, hora e minuto. Separado pelo barra, tá? Aqui está a informação. Como funciona. Facinho. 2022, 9, 7, 8 da manhã. Ok? Beleza. Aqui qual é o mapa? O mapa daqui é o Chernaros. Qual é a velocidade do dia, de aceleração do dia ou da noite? Se você colocar aqui 1 e 1, vai ser durante o dia normal. Serão as 24 horas normais. Os meus servidores eu sempre coloco 2 e 9. Ou seja, o dia vai passar em velocidade 2 vezes mais rápido e a noite 9 vezes mais rápido. Porque tem muito player que, não ficou de noite, não quero jogar. O cara desloga. Então eu coloco a noite bem rápida, não é tão rápida assim, mas é rápida, e o dia passando 2 vezes na velocidade normal, ou seja, vai ter muito mais de dia o jogo do que a noite. E eu gosto de ligar aqui, ó, Time Persistence. Para que isso? É a persistência do tempo. Na hora que o servidor restartou, se isso aqui estiver desligado, toda vez que o servidor restartar, ele volta para esse horário. Correto? Pode estar de noite, restartou, volta de dia. Se isso aqui estiver ligado, ele vai respeitar o horário e vai fazer contínuo. Se ele restartou, quando ele for restartar, era meia-noite, quando ele voltar vai ser meia-noite. Ele vai continuar dali para frente. Vai ser a data aqui corrida, sempre para frente.
Né? Ah, se estiver no mês de janeiro, meio-dia, restartou, vai voltar a janeiro, meio-dia. Se eu tiver desligado isso aqui, quando ele restartar, ele vai voltar para 7 de setembro de 2022, às 8 da manhã. Pode botar aqui a data que você quiser, o ano que você quiser e a hora que você quiser. Se isso aqui estiver ligado, vai voltar... se isso aqui estiver desligado, vai voltar sempre para esse horário. Se isso aqui estiver ligado, vai continuar da onde parou. Então, normalmente eu deixo ligado. O resto aqui você não precisa mexer. Se você quer deixar a terceira pessoa ligada, eu quero que o jogador pode jogar tanto na primeira quanto na segunda pessoa, quanto na terceira pessoa. É aqui. Se você desligar, só na primeira pessoa. Aqui é aquela mira. Aqui para ele usar o VoIP dentro do jogo, conversar dentro do jogo. E aqui para você salvar as portas do jogo. Quando você restartou, se as portas estavam abertas, elas vão continuar abertas. Se elas estiverem fechadas, elas vão continuar fechadas. Eu sempre deixo isso aqui ligado. Não ligue isso daqui, porque quando você liga isso daqui, vai aparecer uma informação na tela para todos os jogadores, vai ficar uma informação lá o tempo inteiro. E isso aqui força que o player tenha a mesma versão do jogo que do servidor. Ok? Beleza. Do lado de cá, é aquela luz que o player tem quando está de noite. No jogo, se você tiver com isso aqui desligado, se tiver no 0, o player, quando estiver escuro, vai chegar perto de um prédio, vai como se tivesse uma lanterna ligada, né? Isso é besteira. Se você quiser deixar ligado, só colocar 0. O whitelist para entrar no jogo. Se você quer que ele faça os updates, deixa ligado. Configuração do jogo. 0 é muito escuro, 0 é normal e o 1 é muito escuro. Né? Isso aqui é só de log mesmo, FPS de jogo, log. Isso aqui não precisa mexer mais em nada. Ok? Uma vez feito isso, salva. Ok. Vamos para a próxima aqui. O que temos aqui? Bom, aqui está dizendo se o servidor vai ter o auto start no caso dele cair, de alguma coisa assim, ou quando você desligar fechar, né, o Omega Manager e abrir de novo, se ele já vai restartar. Então eu normalmente deixo isso aqui ligado. Isso aqui não preciso mexer. Aqui é o backup. Isso daqui é um problema, porque ele depende de quanto espaço vai lotar o seu HD. Se você deixar o backup ligado, que é muito legal se você tiver um servidor, ou seja, em caso de algum problema, alguma coisa assim, você consegue restaurar backups anteriores. Compensação, ele está a cada 3.600 segundos fazendo um backup. Ele vai manter os últimos 14, ou seja, encheu 14, ele apaga o primeiro, salva mais um. Aí depois apaga o último lá, o primeiro de novo e faz mais um. E vai ficar nesse ciclo a cada 3.600 segundos. Eu gosto de deixar ligado, mas eu boto aqui tipo 10.800 segundos e salvo os últimos 5 só. Isso que eu faço. Aqui você muda a porta. Aqui são aquelas configurações de log de admin, de freeze, se ele checa se o servidor travou, alguma coisa assim, se cria log. Isso aqui não se mexe, tá? Não nesse momento que a gente está aprendendo aqui, tá bom? Uma vez feito isso, salva. Tudo que você fizer, salva, porque senão você vai perder. Outra coisa, a gente já está com o servidor completamente configurado. Vanilla. Vou mostrar para vocês. Vou voltar aqui. Isso aqui são os mods. Não vamos mexer em mod agora. Dashboard. Start. Uma vez que eu apertei Start, ele já mudou o nome do servidor. Ó, e está restartando o servidor. Vai perguntar se eu quero liberar o servidor no firewall. Permite. Liga tudo e permite o acesso. Ok. Olha lá. Ele está lendo missão. Pronto. Uma vez que ele apareceu lendo missão, ele já aparece na lista. Se você tiver com o servidor para a comunidade, ele já vai aparecer nas comunidades. Se você tiver com o seu servidor local, ele já vai aparecer local. Aqui, ó. Quando ele aparece isso daqui, ele já completou e está online. Vamos ver se está? Abre a Steam. Ele vai se conectar. Vai na sua biblioteca. Ok, manda jogar. Se você tivesse com o servidor online para comunidade, era só vir aqui em comunidade e digitar o nome do servidor. Como eu não estou,
eu estou querendo rodar ele aqui na minha LAN, na minha máquina, eu venho aqui em LAN, ele já está lá, ó. Já está o servidor. Vamos entrar no servidor e ver se ele está online. Se você reparar aqui, ó, eu vou deixar ele começar a entrar e vou sair aqui rapidão, ó. Começar a entrar na tela do DayZ. Olha aqui, ó. Ele tá entrando lá, tá? Ó, ele tá entrando lá. Mas vamos ver aqui, ó. Quando o player entrar, ele vai dizer aqui fora. Olha lá, ó. Entrei. Um player conectado, verificando. Meu nome é Nil, né? Pode ver que o meu nome aqui é Nil. Ó, ele já entrou. Então aqui eu tenho um controle total de que player entrou, que hora que entrou, qual o Steam ID do player, qual é tudo. Vamos lá para ver se entrou mesmo? Olha lá, ó. Logando. Pronto. Estamos online no DayZ, no servidor que a gente criou. Tem que vir como mulherzinha, não tem jeito, né? Mas é isso, ó. Estamos online na nossa próprio servidor. Nesse momento aqui sem nenhum player para torrar o saco. Já conseguimos uma arminha aqui direto. E é isso. O que mais tem aqui? Ué? Não pega? Pegou. Alguma coisa mais aqui? Não. E é isso. A gente está no nosso próprio servidor. Criado agora e prontinho para jogar. Então, esse foi esse vídeo de agora. Nos próximos agora eu vou mostrar para vocês como configurar mod. Como configurar o seu servidor com mod. Mas a gente já está com o servidor online, né? O nosso servidor, ó, aqui, ó, diz o IP tudo certinho. E é isso, a gente configurou o nosso servidor, ele está online aqui. Olha lá, ó, aqui tem todas as informações, né, do player que conectou, quando que se conectou, quando que ele se desconectou, o horário certinho, quantos FPS está rodando o servidor. Tá bom, esse servidorzinho aqui tá bom, rodando a 10.000 FPS, ó, 5.000 quando estava com o player logado, tá bem bom. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aí, se inscrever no nosso canal. Os próximos vídeos agora vão ser ensinando como configurar os mods, como configurar as trades e por aí vai. Tá bom? Não deixe de dar o seu joinha aí, faça seu comentário pedindo o que você vai, o que você gostaria de ver aqui no canal que a gente faz para vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.